Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Jack Wolf, que no caso é o modelo Little Bro Jack, e também quero comentar um pouco sobre o que é a Jack Wolf. Então eu estou muito feliz de ver essa marca presente aqui no Brasil e muito feliz também por ter aqui o modelo da Jack Wolf na minha coleção. Então no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como funciona o esquema com essa marca, que é bem diferente do que a gente costuma ver com as outras marcas. E eu também quero apresentar para vocês esse canivete que eu achei fantástico. Realmente um canivete que me impressionou muito, mas muito mesmo pela qualidade. É algo de um nível que eu nunca tinha tido na minha coleção, nunca tinha, acho que nem tinha visto na mão. É um canivete industrial com uma precisão tão grande assim, algo tão bem feito. Lembrando que os modelos da Jack Wolf estão disponíveis lá na loja Facas HQ, e como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em todos os produtos, inclusive nos canivetes da Jack Wolf. Então, para começar o vídeo explicando para vocês o que é a Jack Wolf Knives, então a gente tem aqui esse paute de couro que vem junto com o canivete. A Jack Wolf ela foi criada por um cara chamado Ben. O Ben é claramente um knife guy, né, como falam na gringa. Então, um desses aí apaixonados por cutelaria mesmo, e ele criou a própria marca de canivetes com uma pegada então com o estilo tradicional, porém com materiais modernos e também com um nível de acabamento, um nível de precisão que é de outro mundo. Se eu pegar esse canivete aqui, por exemplo, para mostrar para vocês, o grind, olha a precisão do grind desse canivete, é uma coisa realmente de louco, de outro planeta. Esse aqui é um canivete feito com aço CPM S90V, que é um aço muito bacana que eu vou comentar para vocês um pouco, é um super steel com uma super retenção de fio. Ele também conta aqui com o liner e o bolster, é uma peça só aqui feita em titânio. Eles chamam de titânio, se eu não me engano, é 6AL4V, que eles chamam esse tipo de titânio aqui. E esse aqui é um tipo de acrílico top de linha também, que no caso é chamado Kirinite. Esse aqui é um canivete que ele está disponível em várias cores, não tem só essa versão azul, eu podia escolher, então eu escolhi essa aqui porque foi de longe que eu achei mais bonita, mas durante o vídeo eu vou mostrar para vocês todas as outras versões e comentar um pouco sobre o que eu achei delas, mas outro exemplo, por exemplo, do nível de acabamento, olha como é feita a junção aqui da mola na trava. Esse é um canivete pequeno, então estou dando bastante zoom mesmo, dá para vocês verem realmente como é preciso os encaixes. Quando a gente vem fechar aqui o canivete, por exemplo, que a gente coloca aqui ele no meio do caminho, a gente tem aqui ó, também o nível de precisão quando ele está no meio ali para fechar. Um canivete realmente muito, mas muito bem feito mesmo. Então, outro ponto-chave que define aí a marca Jack Wolf, que foi criado então lá pelo Ben com esse estilo de canivete, é a exclusividade dos modelos. Em que sentido? Então, se eu não me engano, desde acho que é março de 2022, os lançamentos da Jack Wolf funcionam em remessas. Então, como assim? Todo mês ele lança um modelo novo, quase nunca, pouquíssimos modelos, então só acho que o Vampire Jack e esse modelo aqui que teve um problema na primeira edição foram relançados, mas normalmente é um canivete novo todo mês e aquele canivete só é produzido naquelas variações naquele mês. Então, por exemplo, agora em novembro, que vai para os distribuidores da Jack Wolf, como por exemplo a Facas HQ, é o modelo Little Bro Jack. Eles não fazem mais nenhum modelo esse mês. O próximo mês vai ser um outro modelo que eles ainda não divulgaram. E os modelos então sempre têm algumas variações. Por exemplo, agora esse é um modelo que ele tem 5 variações. Então tem esse Kirinite, tem também um com jacarandá que eles chamam de Rosewood, que é uma madeira bem bonita. Tem 3 versões com fibra de carbono. Mas uma vez que acabarem os estoques, então, dessa run que eles falam, né? Então, dessa remessa deles, eles não vão mais fazer esse canivete com essa configuração. Então, tem todo um fator de colecionismo aí por acima dos Jack Wolves. Lá na gringa tem muita gente que todo mês compra o modelo que eles vão lançar. E, portanto, é uma marca que eu estou muito feliz de ver aqui no Brasil. Eu acompanhava, eu vi alguns lançamentos da Jack Wolf, mas eu não imaginava que ia ter aqui no Brasil e muito menos ter tão cedo no Brasil. E a Facas HQ conseguiu virar representante, a única representante, se eu não me engano, na América Latina da Jack Wolf. Com certeza a primeira e única aqui no Brasil. Sendo que a venda do modelo Little Bro Jack com essa configuração vai começar no dia 17 de novembro de 2023, às 10 horas. E como tem bastante gente que quer algumas versões em especial, como por exemplo aqui essa versão com a tala azul, eu recomendo que quem quer acelere aí e compre o quanto antes, porque senão pode ficar sem. É uma marca muito legal, porque lá na gringa eles comentam muito nos reviews, que a galera até brinca, que fala que parece que tá puxando o saco, porque não fala de defeito dos canivetes e tudo mais, mas é porque realmente é uma marca que tem muita atenção aos detalhes, é uma marca muito caprichosa com tudo, que também tem uma excelente questão da garantia do pós-venda, de atender bem os clientes.
Sendo que, por exemplo, o modelo Little Bro Jack era para ele ter sido lançado, se eu não me engano, ainda em 2022. E quando eles lançaram, eles começaram a ter alguns problemas com o chamado Blade Wrap, que é quando aqui o fio da lâmina bate ali na mola. Então o Ben fez um recall, cancelou aí o lançamento do canivete, o que tinha ido para os lojistas ele voltou, e agora ele relançou esse modelo. A primeira leva do modelo Little Bro tinha o aço, se eu não me engano era M390, e essa segunda agora então conta com o aço S90V. Então esse aqui é um dos únicos modelos que foi aí, digamos que relançado, normalmente é sempre um modelo novo, quase todo mês. Mas na minha opinião, o Little Bro junto com o Big Bro, que é a versão maior do Little Bro, são os dois modelos talvez aí os mais bonitos que tem da Jack Wolfskin, ou pelo menos um dos mais bonitos. O Ben realmente manda muito bem nos designs, são canivetes lindos. Sendo que também é tradicional deles mandarem junto aí, mandar os canivetes dentro de uma latinha. Na verdade, também tem uma outra embalagem, uma caixa, só que a minha eu acabei esquecendo. Eu gostei tanto da latinha que eu acabei esquecendo a caixa que vem a latinha dentro, lá na Facas HQ. É uma caixa preta, não tem nada muito de especial, mas ele vem então numa caixa preta, dentro da caixa preta vem esse tubo. Aqui no tubo, na parte de baixo, a gente tem escrito o modelo, e esse Crystal Lake é o nome então desse tipo de Keylinite. Keylinite é um tipo de acrílico que tem vários padrões. Esse azul aqui é chamado Crystal Lake, que eu achei que ficou realmente incrivelmente bonito. E aqui então dentro do pouch eles também mandam, vem essa moeda, eles mandam essa aqui, é uma bainha em couro muito bem feita também. Então aqui a gente pode pegar o canivete e colocar ali na bainha de couro. Então aqui a gente tem ele dentro da bainha. Então ele entra bem apertadinho, acho que com o tempo vai laceando, mas é um capricho muito bacana, realmente um produto muito premium mesmo. Não é um canivete barato, eu já adianto isso para vocês, mas é um nível realmente que, na minha opinião, ali condiz com o preço. Pessoalmente, realmente é impressionante. Ele também então vem aqui a moedinha, tem a tampa. Ele vem enrolado aqui a bainha vem aqui dobrada do lado, e ele vem enrolado nesse paninho aqui da Jack Wolf, é um paninho grande, e ele vem enrolado de um jeito até bonito, eu não soube refazer aí o jeito que eles mandam, mas vem só o canivete então enrolado nessa flanela, uma flanela bem grandinha mesmo. E eles também mandam aqui dois adesivos e uma espuma que fica ali na parte de baixo da lata. Então tentar tirar esses dois adesivos aqui. Aqui a gente tem então os dois adesivos, é a brincadeira do Little Bro. Eles já lançaram também o Big Bro, né, que era exatamente o mesmo canivete, porém maior. E aqui eu vou tampar só para mostrar para vocês, então sempre vem aqui essas latinhas com a arte combinando com o canivete, com o nome do canivete e tudo mais. Então eu vou deixar aí na descrição o link tanto para compra lá na Facas HQ, como também o link para o canal do YouTube da Jack Wolf e também para o Instagram da Jack Wolf. Se você quiser conferir todos os modelos que eles já fizeram, lá no Instagram, nos destaques do Insta do perfil deles, eles têm lá uma bolinha, então para cada modelo dá para você ir olhando todos. O Jack Wolf então está disponível em 5 versões, eu vou passar uma por uma agora para mostrar melhor para vocês, sendo que o que muda mesmo é realmente só o material da tala. E a primeira versão que eu quero mostrar para vocês é essa com a tala chamada Rosewood, ou jacarandá como a gente chama aqui no Brasil. Então essa é uma madeira estabilizada que ficou muito bonita mesmo, sendo que eu achei essa tala então com uma pega mais aderente que o acrílico, mas eu acabei escolhendo o acrílico porque eu realmente achei o modelo mais bonito disparado. A próxima variação que eu quero mostrar para vocês é esse que tem então a fibra de carbono chamada Dark Matter Copper, que mistura ali fibra de carbono com cobre. Sendo que essa é uma fibra então feita pela Fat Carbon, que é uma empresa realmente referência mundial em fibra de carbono. E o próximo modelo que eu quero mostrar para vocês também tem fibra de carbono feita pela Fat Carbon, porém com um design bem diferente, que é a fibra de carbono da Fat Carbon chamada aí Nebula, que tem um padrão de cores bem diferentes, mas que tem gente que curte bastante também. Sendo que em comparação com o Rosewood e com o Keylinite, os modelos então com fibra de carbono têm uma pega realmente muito mais aderente. E sem querer eu acabei apagando aqui o vídeo que eu tinha da outra versão, que era a última que faltava, com a chamada então aí Flow Party, que é uma fibra de carbono feita por uma outra empresa chamada Camo Carbon, que tem o diferencial de na luz ultravioleta brilhar dessa forma. Sendo que também ficou bem bonito e eles têm aí mais ou menos a mesma textura na mão, os 3 tipos de fibra de carbono que eu mostrei. Como o padrão do desenho de cada um desses materiais de cabo, por exemplo aqui o padrão das talas em Keylinite, a gente pode ver de um lado ele é de um jeito, do outro lado ele tem outro desenho também. Como cada um tem um padrão específico, são canivetes realmente únicos, não tem nenhum que sai exatamente igual ao outro. E agora começando a falar um pouco sobre ele, uma coisa que elogiam muito é o chamado Walk and Talk. Então
Walk de caminhar, talk, como se fosse falar aí o som do canivete, é algo que muita gente leva bastante em consideração com os canivetes tradicionais, que é justamente então esse caminho do canivete. Então, de vir aqui, ter essa parada no meio e ter a segunda parada. Então, dessa forma aqui. É bem legal, esse é um canivete que ele tem uma mola, por exemplo, bem mais forte que a mola de um Victorinox. Aqui a gente tem, por exemplo, um Victorinox de 91 milímetros, que no caso é o modelo Climber. Ele é um canivete que ele tem, então, o comprimento do cabo dele é de 89 milímetros, então 2 milímetros menor que um Victorinox, como o Climber, por exemplo, de 91, sendo que ele tem, então, 6,8 milímetros de lâmina, sendo que a área de fio útil é de 6 centímetros. Então aqui dá para comparar para vocês, é outra coisa, pessoal, é um nível de acabamento, ó, comparar com o Victorinox do lado ali, é coisa de outro mundo, realmente só pegando você consegue sentir e todos os materiais de Talas, eles são muito mais bonitos pessoalmente do que por vídeo, pelo menos desse padrão que eu vi, tanto as fibras de carbono como também aqui a própria madeira. Esse aqui é um modelo que ele ainda brilha mais no vídeo, os outros modelos eles não têm esse brilho tão forte no vídeo, mas pessoalmente eles são realmente muito bonitos. Essa lâmina clip point dele aqui também ficou muito bonita, ela tem esse acabamento satin, esse acabamento escovado, sendo que ela tem um grind ali, ó, muito, mas muito fininho mesmo, então vocês podem ver aqui, ó, é um acabamento muito bacana. Ela veio também com uma fiação de fábrica muito interessante, aqui, ó, é um fio um pouquinho mais coarse, por assim dizer, mas que corta muito bem mesmo. O aço S90V trabalha melhor com o fio mais coarse, daqui a pouco eu vou comentar um pouco para vocês sobre esse aço. Mas antes eu quero fazer algumas comparações de tamanho para vocês. Então aqui a gente tem ele, por exemplo, ao lado de um Opinel, que também é um canivete por coincidência com a lâmina clip point cabo azul que eu tenho aqui. Esse aqui é um Opinel número 8, dá para ver que é um canivete bem menor que o Opinel. Sendo que principalmente com a bainha, então uma bainha que de um lado ela tem aqui o logo da Jack Wolf, do outro lado é uma bainha lisa, eu achei ele uma excelente opção para ser o chamado aí Gentleman Folder, então aquele canivete para uma ocasião mais formal, para um casamento. Já que é um canivete que, na minha opinião, tem uma classe realmente diferenciada. É um canivete muito refinado mesmo. Aqui a gente tem por dentro como ele é. Tem ali a mola, a parte do titânio. O titânio não tem nenhum tipo de alívio de peso, nem nada disso. Mas ainda assim é um canivete bem leve. Continuando a questão aqui das comparações de tamanho, vou comparar com mais dois tamanhos de Victorinox, que é justamente um Victorinox Alox de 93 milímetros, então que a gente tem ele em relação ao Victorinox Alox, e também um Victorinox Alox do tamanho de 84 milímetros, que é ligeiramente aqui menor que o Jack Wolf Little Bro Jack. Aqui a gente tem ele, por exemplo, também em relação ao Lalatu, que se não me engano tem 10 centímetros, exatos 10 centímetros. Aqui a gente também vai fazer as clássicas comparações de tamanho aqui do canal. Então chega a ser quase desnecessário comparar ele com o Ontario Hat 1, mas aqui na parte de cima a gente tem o Ontario Hat 1 e aqui na parte de baixo a gente tem então o Ontario Hat 2. Dá pra ver que é um canivete menor que o Ontario Hat 2. Eu esqueci de comentar sobre o peso desse modelo, esse é um canivete que vai pesar sozinho aí 58 gramas e ele vai pesar então com a bainha 74 gramas, sendo que só a bainha está pesando então 16 gramas. E comparando com outro modelo pequeno que vocês também gostam bastante, que é o Civivi Baby Banter, lembrando que todos esses modelos que eu estou mostrando aqui no vídeo estão disponíveis lá na Facas HQ, e os modelos então lá da Victorinox também estão disponíveis lá na página de associado do canal, na Amazon, que também tem o link aí na descrição para vocês. Aqui a gente também tem ele, por exemplo, em relação ao Denko AD20.5 com a tala em fibra de carbono, e também aqui com o ZT0562CF. Esse é um canivete que, mesmo sendo menorzinho assim, ele chega a ser lá fora mais caro que o ZT, porém aqui na Facas HQ ele consegue estar mais barato que o Zero Tolerance. Isso porque, como representante, o Rafa correu atrás e conseguiu baixar o preço dos Jack Wolves aqui no Brasil. Mas para fechar a questão das comparações de tamanho, eu quero colocar ele aqui do lado então do Victorinox Swiss Tool Spirit, porque eu também acho que eles fazem uma dupla bem legal. Então, antes de acabar a questão realmente ali de falar sobre o aço, eu quero mostrar para vocês que a questão é realmente do problema da primeira leva do Little Bro, então a questão de ter o blade wrap que batia ali o fio na parte da mola foi solucionada. A gente tem uma sujeirinha de nada, mas foi solucionada, então ele não bate mais ali na mola o fio. Mas uma dica que eu dou para vocês para qualquer tipo de canivete slip joint é, na hora de fechar ele, deixa a trava fazer o trabalho. Então, como realmente ali, ó, vocês conseguem ver na parte da mola, que o que impede a lâmina realmente de bater ali, de passar o fio, não tem um stop pin, como por exemplo a gente tem com um canivete aqui, a gente tem um Ontario Hat 1, que é algo que um pino que ele bate mesmo.
ele bate na mola. E como a mola não é fixa, por exemplo, quando a gente coloca ele aqui em metade do curso, dá para vocês verem que a mola vem aqui para trás. Quando a mola está para trás, ela não está ali onde ela costuma ficar, onde bate a lâmina. Então eu nunca recomendo que vocês peguem canivetes slip joint e fechem eles com força ou nada do tipo. Na hora de fechar, vem aqui, ó, fecha assim numa boa que tá tudo certo. Então realmente para evitar qualquer tipo de problema com canivetes slip joint, de você acidentalmente bater com o fio ali na parte da lâmina. É você pegar o canivete também aqui quando ele está fechado, por exemplo, e você forçar ele, fechar assim, não tem necessidade de fazer isso, não é algo que eu recomendo com nenhum tipo de canivete slip joint. Mas é o problema da primeira leva que realmente muita gente reportou e foi solucionado. Se eu não me engano, eles mudaram alguma coisa no ricaço ali, deixaram a lâmina um pouco mais fina também. Talvez tenham mudado alguma coisa na mola ali, não sei ao certo, mas eles corrigiram então a parte então da questão que pegava ali o fio no modelo então da primeira geração do Little Bro Jack, que eles fizeram o recal e pegaram então todos que eles tinham mandado para os distribuidores de volta. Uma dúvida que eu tinha sobre o Jack Wolf, que eu fui descobrir vendo um vídeo lá no canal da Jack Wolf, deles desmontando o canivete, a propósito, esse é um canivete que tem os parafusos Torx, mas eles recomendam, e eu também recomendo para vocês, que não desmontem esse canivete. Isso porque essa mola aqui é uma mola que ela é bem forte, então na hora de você remontar é difícil, e você consegue vir ali e tentar montar ele, e limpar ele muito bem sem desmontar. Então trata como se fosse um canivete pinado, sendo que para desmontar mesmo, imagine que só em último caso mesmo. Ali dá para ver, ele tem então, acho que são washers de bronze. E como é que funciona? Ele tem esse parafuso aqui que segura a lâmina e a gente não consegue ver, mas aqui embaixo da tala ele tem mais um ou dois parafusos. O modelo que eu vi eles desmontarem não era o Little Bro, era um outro modelo, mas que tinha ali parafusos que ficam aqui escondidos pela tala, então que prendem o canivete nessa parte aqui de trás. Ele tem uma pega que eu achei bacana, então é 2 milímetros a mais, 2 milímetros a menos, é basicamente igual ao tamanho de um Victorinox de 91 milímetros, sendo que para um canivete mais clássico, para um canivete tradicional nesse estilo, que aqui no Brasil eu não vejo tanto, mas lá na gringa eu vejo muito eles carregarem como o que eles chamam de second blade, né? Então lâmina secundária. Então, por exemplo, levar uma fixa maior ou até mesmo um canivete maior e ter também um canivete um pouquinho menor ali para um trabalho mais delicado, para utilizar sem chamar atenção, no ambiente de forma mais educada, por assim dizer. Sendo que se a gente for olhar ele aqui nos detalhes, também dá para ver como o satin vem vindo aqui por volta da mola. Esse titânio ele tem esse acabamento aqui blasted, né? Então esse acabamento meio jateado do titânio que é muito bonito. Então ali dá para mostrar para vocês, é realmente impecável o canivete. Ele, se a gente trazer aqui colocando, mostrando para vocês, em detalhes bem pertinho mesmo. Tudo muito bem feito. Os parafusos também são parafusos polidos. Eu nem vou olhar o tamanho do parafuso, eu imagino que deve ser um T8 e um T6, mas é porque eu realmente não recomendo para vocês que desmontem esse canivete, sendo que aqui a gente tem a questão então desse hollow muito fininho mesmo. A ponta dele também aqui tem uma leve subida com um chanfro na parte de cima. Então aqui ó, tem esse chanfro na parte de cima que eu achei muito bacana. E é um canivete com linhas extremamente bonitas. Eu gostei muito também do Sharpening Choil, né? Então esse V aqui para afiação ficou com um visual muito bacana e na hora de afiar também tenho certeza que vai ajudar bastante. Falando em afiar, é até difícil eu precisar afiar esse canivete, porque ele vai ter um uso bem mais esporádico para mim, vai ser um canivete para ocasiões mais especiais, um canivete, por exemplo, como eu falei, para usar com um terno ou para usar do fim de semana, algum dia que eu queira sair com algo mais legal no bolso, mas o meu estilo de canivete é mais canivete realmente com trava, o canivete maior, canivete... os canivetes mais táticos, com clipe e tudo mais. Esse aqui vai ser um realmente mais para quando eu quiser sair do comum. E a retenção de fio, então, do S90V é uma das maiores. Tem alguns poucos aços aí que tem uma retenção de fio maior que o S90V, porém eu não me lembro de ver nenhum deles à venda aqui no Brasil, nenhum tipo de modelo de canivete. Então aqui a gente tem na tela o gráfico dos resultados do Larry Thomas na questão da resistência à abrasão, que muitas vezes a gente chama então da retenção de fio das lâminas, onde o S90V, como vocês podem ver, realmente está bem pequeno ali, mas ele está lá em cima. Esse é um canivete com uma retenção de fio que na escala então de 0 a 10 do Larry Thomas ele colocou como batendo ali 9. Sendo que a tenacidade dele é comparável com a tenacidade do N690, do S30V e do 154CM, e nos testes de resistência à corrosão ele saiu um pouco pior que o S30V. Mas está longe, por exemplo, de ser um aço como um D2 e tudo mais. Não deve ser problema a questão da corrosão, mas ele não chega aí, por exemplo, a ser como um LC200N, como o Magna Cut. É um aço que eu tenho curiosidade para testar, não acho que nesse modelo eu vou acabar testando tanto no dia a dia,
mas é um aço que eu gostei de ter aqui na minha coleção, sendo que a dureza que a Jack Wolf informa que deixa ele é de 60 a 61 HRC, e a espessura que ele tem aqui no dorso, então, é de 3 milímetros com esse full hollow, então desbaste hollow que vem ali até a ponta até a borda realmente ali da lâmina. Esse é um canivete, pessoal, que como vocês podem ver, ele tem aqui um nail nick, então ele tem um lugar para você colocar a unha, mas dá para você vir aqui e você puxar ele também sem precisar colocar a unha ali naquele espaço. Então dá para você vir aqui com a unha puxar numa boa, mas também dá para você simplesmente tentar pegar puxando aqui dessa forma. Pelo que eu li também, uma mudança que eles fizeram da primeira geração para a segunda foi aliviar um pouco a questão dessa borda aqui, que antes era uma quina mais viva. E agora ainda assim é uma quina, digamos que dá para ver que ela é bem marcada, mas ela não chega a ser algo que, por exemplo, vai cortar a sua mão. Então agora mostrando para vocês a questão também aqui do canivete fechado, dá para ver como a centralização é perfeita, então é impecável, é um negócio realmente que impressiona. Aqui ó, vocês podem ver, é muito, mas muito bem feito tudo. Se a gente vir aqui, por exemplo, e abrir esse modelo, na câmera não sei se vai dar para ver direito, ó. Ali ele some, mas aqui o canivete inteiro é muito bem alinhado, é muito, mas muito bem feito, tudo não chega nem perto de pensar em ter jogo em nada. Como mostrei para vocês, ó, aqui é muito bem feita essa passagenzinha ali, ó. Quando você vem aqui também, ó, isso é um negócio que me impressiona muito, o half stop, né? Então a parada aqui na lateral é completamente liso aqui, ó, muito bem feito, tanto com ele no half stop, então nessa parada intermediária, como também com o canivete aberto. Aqui a gente também tem a questão da composição do aço S90V, e é um aço que justamente por ter uma quantidade de vanádio muito grande, ele acaba sendo um canivete que eu recomendo para vocês que utilizem sempre que for afiar pedras diamantadas. Isso porque, por exemplo, se a gente pegar as pedras aí de óxido de alumínio, em relação ao carboneto de vanádio, então ele tem essa retenção de fio tão alta porque ele tem um grande conteúdo de vanádio, que também forma um grande conteúdo de carboneto de vanádio. Eu já tenho para vocês aí, eu já postei um vídeo explicando como funciona essa questão dos aços. Foi um vídeo da Semana do Canivete, que foi uma série de 7 vídeos que eu postei para vocês sobre como escolher um canivete. E se eu não me engano, o terceiro vídeo é sobre como escolher o aço. E eu expliquei para vocês então o que muda de um tipo de aço para o outro, quais são as propriedades. Mas então esse carboneto de vanádio é um dos tipos de carboneto menores e mais duros que a gente tem. Então ele ajuda muito na questão da retenção de fio, porém o abrasivo que você vai utilizar para afiar esse tipo de lâmina com muitos carbonetos de vanádio tem que ter um abrasivo então com uma dureza maior que o vanádio, de preferência. Então é por isso que eu recomendo para vocês que utilizem pedras diamantadas, sendo que considerando a proposta desse canivete, então o tamanho dele, a questão do desbaste muito fino que realmente fatia muito bem, mas é claro que não é um canivete pensado para levar pancada, não é um canivete realmente para sofrer abuso, então ele não precisa necessariamente de um aço com um toughness dos maiores. Então esse é o modelo que eu achei a escolha do aço S90V interessante. Eu já estou curioso para saber qual vai ser o próximo modelo que a Jack Wolf vai lançar, sendo que tendo esse contato realmente com ele na minha mão, eu fiquei impressionado de verdade. É um canivete que eu também gostei muito da questão do fator de ser um item muito colecionável. É claro que não é um canivete barato, mas é um canivete exclusivo de certa forma. E para o vídeo de hoje, acho que era isso que eu queria comentar para vocês. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Lembrando que lá na loja Facas HQ, com o cupom EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em todo o site. Lembrando que sempre que vocês escolhem utilizar o cupom aqui do canal, vocês também me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, para o vídeo de hoje, acho que era isso e até a próxima. Falou, pessoal!